Nós, obviamente, não chamaremos estas gravações de aulas. Quem somos nós para dar aula sobre qualquer assunto que seja? Por isso nós chamaremos de videomensagem. Esta é a videomensagem número 1 e nós abordaremos uma situação que vem acontecendo, que nós já havíamos inclusive previsto que aconteceria a partir da eleição do antipapa Francisco I, referente ao uso do nome de Pio IX com relação àquilo que acontece agora neste momento. Quando Francisco I foi eleito, nós escrevemos inclusive, que agora, infelizmente, os tradicionalistas, mais especialmente aqueles que seguem a linha da Associação Cultural Montfort, que eles diriam que, assim como Pio IX, o glorioso Papa Pio IX, teve um início de pontificado maçom, onde ele teria, pasmem, favorecido a maçonaria e posteriormente se convertido, ou seja, Pio IX era herege, eles não falam isso, mas é a dedução óbvia que você conclui. Pio IX era herege, revolucionário, e posteriormente o mesmo Pio IX foi se convertendo, olha o absurdo, para se tornar o Papa dos sílabos, da quanta cura, o Papa aí da mão de ferro pesada que ele colocou contra os modernistas. Nós já havíamos dito, no momento, 2 dias depois que o antipapa Francisco foi eleito, nós já havíamos dito que isso aconteceria, que eles profanariam, por assim dizer, o glorioso nome de Pio IX. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, se você entrar no site Montfort, o presidente da associação diz claramente que Pio IX, então, é a grande referência para se confiar e se ter esperanças no pontificado de Francisco I. Você vai ver também o padre, não sei se é padre, infelizmente gostaria de ter essa convicção, precisaria pesquisar um pouquinho mais para saber, o padre Tenório dizendo lá também que a esperança está na conversão de Pio IX. O padre Tenório, então, repete essa grande calúnia que ele aprendeu com o professor Orlando Fedeli contra o Papa Pio IX. Bom, nós preparamos aqui um texto para que nós possamos lê-lo e conforme vamos então passando aí estas informações, nós vamos também tecendo os nossos comentários pessoais a respeito do assunto. Mas já adiantamos que é absolutamente certo, calunioso, que Pio IX jamais favoreceu quem quer que seja no sentido liberal, entre os modernistas. Jamais alguém pode dizer em sã consciência, a não ser por um erro inocente que nós até podemos acreditar por parte do professor Orlando, ou seja, de seus seguidores, um erro inocente, é isso que nós pretendemos crer e de fato cremos, mas não por má fé. Mas enfim, ninguém poderá dizer em sã consciência que Pio IX favoreceu aos hereges. Então, um primeiro texto que nós iremos ler alguns extratos é referente à biografia com B maiúsculo, hein, de São João Bosco. Essa biografia ela foi escrita por Dom Lemonnet e trata exatamente, em seu capítulo 21, dos aplausos maçônicos a Pio IX, julgados pelo arcebispo Dom Fransoni, que é o arcebispo de Dom João Bosco, e pelo próprio Dom João Bosco. Tá? Esse é um livro cujo capítulo 21 está separado, está voltado somente a tratar deste assunto. O texto ele diz que quando Dom Bosco disse aos meninos do oratório para gritarem viva o Papa, foi exatamente porque ele percebeu que os maçons
os liberais, os modernistas, eles não queriam que se gritasse viva o Papa, porque, lógico, eles rejeitam o papado, para eles não tem o menor cabimento gritar viva o Papa. Então, esses liberais, daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê disso, eles então espalharam por toda a Itália que se deveria gritar viva Pio IX e não viva o Papa. Bom, Dom Bosco, percebendo a astúcia desses filhos das trevas, o que ele faz? Ele pede então, não, meus filhos, não gritem viva Pio IX, gritem viva o Papa. Por quê? Porque não podemos dissociar a pessoa de Pio IX do Papa, como os modernistas, os revolucionários querem. Eles não querem gritar viva o Papa, eles querem gritar viva Pio IX. Nós, ao contrário, que gritamos viva Pio IX, iremos então dar uma ênfase especial na questão, no grito, no brado de viva o Papa, que é para dizer então aos revolucionários, não viva Pio IX, e sim viva o Papa, mas obviamente também que viva Pio IX, que era então o pontífice atual no tempo de Dom Bosco. Então, na verdade, quando Dom Bosco ele criou esse brado, esse manifesto contra os revolucionários, foi para condená-los à separação que eles faziam entre Pio IX e o Papa, como se você pudesse, por exemplo, gritar hoje, viva o Papa, mas não pudesse gritar, viva Francisco. Dom Bosco, então, ele vai condenar isso. O próprio Pio IX tratou abertamente dessa questão, respondendo às calúnias que lhes eram feitas de que ele teria, então, favorecido os revolucionários no início de seu pontificado. E nós, daqui a pouco, vamos, então, constatar aquilo que Pio IX falou em sua própria defesa, onde ele declarou absurda qualquer sentença nesse contrário contra a sua pessoa, de dizer que ele então teria beneficiado os modernistas e todas as outras calúnias que lhes eram feitas. Então, o padre Lemone, em 1903, em seu capítulo 21, ele escreve o seguinte: também em Roma, os cabeças das conjurações seguiam fielmente as instruções de Mazzini, um revolucionário anticlerical, sobre o modo de fraudar os papas e os outros soberanos. Portanto, temos Mazzini, uma pessoa que estava à frente aí dessa questão relacionada a detratar os papas. O Papa, escrevera ele, Mazzini, promoverá as reformas por princípio e por necessidade. Aproveitai a mínima concessão para reunir as massas, ainda que só para testar o reconhecimento, festas, cantos, assembleias, dar ao povo o sentimento de sua força e torná-lo exigente, um degrau por vez. Obtida uma lei liberal, aplaudi e exigi a seguinte. Bom, o que acontece, então, para a gente poder entender o que esse liberal revolucionário, muito provavelmente maçom, Mazzini, queria com seu plano contra o Papa Pio IX. É como se o Papa, seja ele qual for, que conhece muito bem a doutrina da Igreja Católica e sabe que o Estado católico, por exemplo, deve proibir os falsos cultos, é como se um Papa, por uma medida pastoral, ele vai então, ele percebe que não é possível empregar a doutrina católica em determinado país. E o que ele faz? O Papa pede então para que aquele país católico crie uma lei civil dando liberdade de culto aos católicos. Isso pode acontecer, como de fato aconteceu muitas vezes nos estados católicos ao longo da história. Ou seja, o Papa ou aquele Estado católico conhecem muito bem a doutrina. Porém, eles concedem a liberdade civil aos falsos cultos porque aquilo é um bem maior a se conquistar ou um mal maior a se evitar.
Não é porque os acatólicos têm direito ao falso culto no Estado, mas sim pelos motivos que a Igreja ensina que é necessário, às vezes, conceder esses direitos civis para que o mal maior seja evitado. Pio XII explica isso muito bem em suas alocuções. Agora imagine você que então um revolucionário, ao perceber que o Papa dá esta liberdade civil ao falso culto, ele não vai então entender e interpretar de acordo com a mente e a vontade do Papa ao conceder esse direito. Não, até porque ele sabe, ele conhece o pensamento do Papa. Mas o que ele faz? Ele distorce aquilo que o Papa está fazendo para fazer com que as pessoas acreditem que ele então está se rendendo ao liberalismo. Por exemplo, vejam Leão XIII, ele concedeu o direito à liberdade religiosa em determinado país. Veja, agora ele está pensando como nós. Vamos aplaudir Leão XIII, vamos pedir para que Leão XIII, que já concedeu esse direito civil, que ele possa então conceder outros direitos, como o direito de imprensa, o direito de consciência e tantos outros aí que são as reivindicações dos liberais revolucionários. Vocês entenderam? Era esse o plano contra Pio IX. Se ele conceder alguma coisa, e Pio IX de fato concedeu, mas não por ser liberal, e sim porque era necessário para evitar um mal maior, mas vamos distorcer isso que Pio IX está fazendo e adequar às nossas conveniências. Compreenderam? Então nós vamos então agora provar isso que nós estamos falando a partir dessa biografia, através até das palavras do próprio Dom Bosco sobre Pio IX e também do próprio Pio IX sobre si mesmo. Continuando então a leitura do texto. O Papa, de fato, animado por santos pensamentos, disposto a fazer tudo pelo bem de seu povo, concedia-lhe certas liberdades que mais pareciam desejáveis. E de súbito organizaram-se imponentes demonstrações populares para agradecer-lhe e para pedir em alta voz novas reformas. Ou seja, quando o professor Orlando diz que a maçonaria gritava por toda a Itália "Viva Pio IX", de fato isso é verdade. A maçonaria gritava "Viva Pio IX". Mas nós vamos entender que o motivo não era porque Pio IX então era um revolucionário que posteriormente se convenceu, mas sim porque os revolucionários distorciam aquilo que Pio IX fazia para que pudesse então posteriormente galgar um degrau por vez. E Pio IX, em 15 de março, concedia a lei sobre a liberdade, a lei sobre a imprensa como uma liberdade dentro de justos limites. Imagina, Pio IX concedeu a lei de imprensa, baseado em justos limites, de acordo com o bem comum, e a maçonaria, minha Nossa Senhora, só faltou então erguer estátuas para Pio IX, mas sempre com o objetivo malévolo de não bem interpretá-lo. A 14 de junho, ele nomeava um conselho de ministros composto de eclesiásticos, e os sectários, esperando o momento oportuno para impor ao Papa um ministério de leigos, fizeram ouvir, unidos aos gritos de "Viva Pio IX", os de "Viva Gilberti", "Viva a Itália", e mesclados a hinos quase republicanos. Imagina, Pio IX, então, ele compõe um ministério, né, um corpo ali de eclesiásticos, e eles gritam Pio IX, "Viva Pio IX", porque queriam um ministério composto por leigos. Em Turim chegavam as notícias de Roma, e também aqui continuavam em todas as ocasiões os gritos frenéticos, obstinados de "Viva Pio IX". Dom Fransoni, ou Dom Fransoni, penso eu que é Dom Fransoni, o arcebispo a qual São João Bosco estava subordinado, ele, porém, compreendera desde o início que por trás daquelas exageradas expressões de entusiasmo escondia-se o artifício das seitas,
e requisitado pelo Papa a mobilizar os fiéis em auxílio dos irlandeses que lutavam contra a fome, escreveu em uma carta pastoral. Palavras agora de Dom Franzoni, que era então o arcebispo de Dom João Bosco. Aquele era um meio muito propício de mostrar obséquio ao pontífice e assim de aplaudi-lo, não como aqueles tais que aplaudem Pio IX, não pelo que ele é, mas pelo que quereriam que Pio IX fosse. Deve-se ainda refletir que não é a batida fragorosa de palmas, nem a descomposta aclamação tumultuosa que são os aplausos que podem ser-lhe gratos, mas sim a escuta dócil dos seus avisos e a prontidão em cumprir não somente as suas ordens, como também as suas sugestões. Ou seja, não basta aplaudir Pio IX, é preciso obedecer-lhe. E isso é mais uma citação que nós, sede-vacantistas, possuímos para usar aí contra aqueles que vivem gritando, viva o Papa, e não obedecem esse Papa em nada. Ou seja, são tolas palavras ao vento que só servem para destruir a Igreja Católica e a fé no papado de acordo com a doutrina desta mesma igreja. Continua aqui a biografia então de Dom Bosco, onde é dito que Dom Bosco não pensava diferente de seu arcebispo. Naturalmente, também no oratório era uma gritaria a plenos pulmões de vivas e hosanas ao grande pontífice. Tanto mais que Dom Bosco falava sempre do Papa com a máxima estima. Repetia frequentemente ser necessário estar unidos ao Papa, pois ele é o elo de união dos fiéis com Deus. E preconizava quedas e castigos fatais aos que presumissem contrariar ou censurar, ainda que minimamente, a Santa Sé. Imagine, gente, se de fato Pio IX estivesse favorecendo o liberalismo, muitos bons católicos, ainda mais naquela época, quando eles ainda existiam, eles se levantariam contra Pio IX, porque a doutrina católica diz que se um papa se desvia, ele precisa ser redarguido, precisa ser combatido. Ora, Dom João Bosco não enxerga isso. Ele pede que se obedeça em todos os sentidos aquilo que Pio IX determina ou mesmo que ele sugere. Vejam bem, então, a veneração verdadeira de Dom João Bosco a Pio IX. E tanto era um amor que sabia infundir neste sentido em seus jovens, que eles, os jovens de Dom Bosco, se sentiam dispostos a serem sempre obedientes e fiéis a ela, às ordens aí de Pio IX, e a defendê-la mesmo pagando com a vida. Os jovens, pois, repetiam, e viva Pio IX, mas ficaram pasmos de ouvir de Dom Bosco que buscava mudar as palavras da boca deles. Não gritem viva Pio IX, gritem viva o Papa. Mas por que? Perguntaram então esses jovens. Por que o senhor quer que gritemos viva o Papa? Pio IX por acaso não é o Papa? Vocês têm razão, replicava Dom Bosco, mas vocês não veem aí nada além do sentido natural das palavras. Há certas pessoas, os revolucionários, que querem separar o soberano de Roma do pontífice, o homem de sua dignidade divina. Louva-se a pessoa, mas não vejo que se queira prestar reverência à dignidade com que está revestida. Por isso, se queremos estarmos seguros neste momento, gritemos, viva o Papa! E todos os jovens repetiam, viva o Papa! Aí, essa citação aqui, essa passagem da vida de Dom Bosco é bastante interessante, que vai então mostrar como ele reverenciava tanto Pio IX como o papado. Vieram no domingo, nos dias de maior efervescência, alguns senhores com palavras de bons cristãos, mas liberais, entusiasmados de ver tantas centenas de moços intrépidos
Após breves palavras de encorajamento, convidaram-nos a gritar Viva Pio IX. Mas sucedeu-lhes a ingrata surpresa de ouvir um trovejar de mais de 500 vozes respondendo Viva o Papa. Imaginem vocês, católicos liberais ali, camuflados de bons católicos, se dirigem aos jovens de Dom Bosco e pedem que esses gritem Viva Pio IX, e esses respondem Viva o Papa. Aquilo que os liberais não queriam ouvir e não queriam que fosse dito. Não havia sido esquecida a lição de Dom Bosco, e para que esta ficasse cada vez mais inculcada, Dom Bosco colocou em toda parte do pequeno oratório cartazes impressos, convidando os jovens a obedecerem ao Papa, a acatar-lhe as ordens com reverência, a respeitar-lhe a autoridade. Ou seja, qual é a relação entre isso que Pio XII faz e aquilo que os tradicionalistas pretendem fazer com aquela pessoa que eles creem que seja o Papa, seja João Paulo II, seja Bento XVI, seja agora este Francisco. Quer dizer, não tem relação nenhuma. Dom João Bosco, na verdade, ele condena a separação. Você gritar, por exemplo, Viva o Papa e não gritar Viva Francisco, por exemplo. Isso seria algo completamente condenado pelo santo católico. O próprio Dom Bosco, então, espalhou cartazes onde se lia sobre Pio IX. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Onde está Pedro, ali está Deus. E no terceiro cartaz, estou convosco até a consumação dos séculos. Onde está Pedro, aí está a igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, imagina que Dom Bosco pedia que se gritasse Viva o Papa, porque Pio IX era liberal, mas ele pedia que se gritasse Viva o Papa por causa dos liberais. É muito diferente. Depois o próprio Dom Bosco, ele narrou ao cardeal Bernabo em 1873. Agora já é o próprio Dom Bosco falando. Em 1847, li alguns panfletos de exaltados revolucionários. Neles estava escrito: comece-se a gritar Viva Papa, Viva Pio IX, mas nunca Viva o Papa. Procure-se desacreditar os jesuítas, mas não toqueis no pontífice. Os padres bons, louvai-os, encorajai-os e tentai insuflar neles o amor próprio com a lisonja. Os padres maus, se logrardes atraí-los para o vosso lado, fareis um grande negócio. Ou seja, Dom Bosco está explicando o pensamento dos revolucionários que ele teve acesso por meio de um panfleto, onde leu que se deveria gritar Viva Pio IX, mas não jamais Viva o Papa. E aí continuou Dom Bosco. Este programa foi posto em prática à letra, e desde então quem não estivesse cego podia ver como toda a manobra dos liberais se dirigia a tribular e destronar o Papa, no caso Pio IX, tolhendo-lhes todos os meios e apoios humanos. Estes tais não cessam de repetir: quando ele não tiver mais nenhuma esperança de reconquistar o que lhe foi tolhido, terá simplesmente de ceder e dobrar-se às nossas vontades. Então, mais uma vez, Dom Bosco explica o porquê de sua atitude, não é verdade? Com relação ao Viva o Papa e não Viva Pio IX. Ainda para encerrar agora, nós vamos então colocar aqui as palavras do próprio Pio IX a respeito desse tema. Ele não ignorou essas acusações de que poderia estar favorecendo os liberais, porque os próprios liberais diziam isso. Veja, Pio IX está nos favorecendo. Então, se pudéssemos chegar diante de Pio IX agora para falarmos para ele: Pio IX, existe um bom professor aqui, um excelente professor, que diz que o senhor era modernista no início do seu pontificado e que posteriormente o senhor teria se convertido. Pio IX, o que o senhor poderia nos dizer
sobre isso. Então Pio IX, lá no dia 17 de dezembro de 1847, dirigiu as seguintes palavras em uma de suas alocuções. É seguro que não ignorais, veneráveis irmãos, que em nossos tempos muitos dos inimigos da fé católica dirigem seus esforços especialmente em pôr toda opinião monstruosa no mesmo nível que a doutrina de Cristo, ou em confundir esta com aquelas, e assim tentam eles cada vez mais propagar aquele ímpio sistema da indiferença de religiões. Está falando aqui dos revolucionários, dos modernistas, dos liberais, dos maçons. Mas, muito recentemente, trememos em dizê-lo, homens apareceram que lançaram tais reprimendas sobre o nosso nome e a nossa dignidade apostólica, que eles não hesitam em caluniar-nos, como se nós compartilhássemos da loucura deles e favorecêssemos o mencionado sistema perversíssimo. Pio IX está dizendo, pelo amor de Deus, eu não compartilho, nunca compartilhei e jamais compartilharei dessas ideias liberais, todas elas amplamente condenadas pela Igreja Católica e por mim, Pio IX. É isso que ele está dizendo. Ou seja, se alguma coisa ele fez, foi porque a doutrina da Igreja exigia que se cedesse nesses pontos. Por quê? Para evitar os males maiores, para se conseguir também bens maiores. Continua Pio IX. A partir das medidas de modo nenhum incompatíveis com a santidade da religião católica, que em certos casos relativos ao governo civil dos estados pontifícios, nós consideramos apropriado por bondade adotar como tendentes à utilidade e prosperidade públicas, e a partir da anistia graciosamente concedida a alguns dos súditos do mesmo estado no início do nosso pontificado, parece que esses homens quiseram inferir que nós pensamos com tanta benevolência acerca de toda a classe de gente, a ponto de supor que não somente os filhos da Igreja, mas também o restante, independente do quão alienados da unidade católica permaneçam, igualmente estejam no caminho da salvação e possam chegar à vida eterna. Dá uma voltadinha aqui para realçar que Pio IX diz que todas as suas medidas de modo nenhum são incompatíveis com a santidade da religião católica. Ou seja, ele fez o que tinha que fazer de acordo com a sabedoria que o Espírito Santo lhe deu para gerir a Igreja. Não, de forma nenhuma, beneficiou os liberais, e sim adotou medidas que os liberais louvavam, o que é muito diferente do que beneficiar os liberais, o que é muito diferente dele mesmo ser um liberal que posteriormente se converteu. Nós não podemos aceitar, e inclusive a nossa primeira videomensagem está sendo gravada no sentido de defender a honra de Pio IX, dessas pessoas que, espero, de boa fé, o estão caluniando. Esperamos, inclusive, que esse padre Marcelo Tenório possa retirar esse seu texto monstruoso do site Monfort, e, inclusive, se afastar até mesmo da Monfort. Aí diz Pio IX: ficamos paralisados de horror e quase sem palavras para expressar nossa detestação desta nova e atroz injustiça que nos é feita. Meu amigo, se você não quiser pecar contra o 8º mandamento, e se você pecar contra o 8º mandamento, você vai para o inferno no dia que você morrer, a não ser que você se arrependa. Mas se você não quiser correr esse risco, não diga que Pio IX era liberal, que ele favoreceu os liberais e que posteriormente ele se converteu. Não diga isso. Pio IX está dizendo para você: ficamos paralisados de horror, sem palavras, para expressar a nossa detestação dessa injustiça nova e atroz que nos é feita. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que não.
O próprio Pio IX então continua dizendo: amamos de fato toda a humanidade, com o mais íntimo afeto de nosso coração, mas não de outro modo senão no amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar aquilo que havia perecido. Morreu por todos, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, enviou seus discípulos para o mundo inteiro para pregar o evangelho a toda criatura, proclamando que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, Pio IX vai então aqui dar um belo recado, não apenas ao antipapa Francisco I, mas também a todos aqueles que o seguem, ainda que de boa fé. Ele diz, Pio IX, nós amamos toda a humanidade, mas é com o amor de Cristo que exige a verdade. E essa verdade é: quem não crer será condenado. Então, esse diálogo ecumênico, interreligioso, que nega a verdade católica, inclusive sugerindo implicitamente que todos aqueles estão em um bom caminho, já que pertencem a alguma religião, isso então Pio IX vai aqui rejeitar. Ele ama toda a humanidade com um amor verdadeiro, que exige a fé verdadeira, que exige que a mensagem verdadeira seja anunciada e nunca antes escondida, como os papas conciliares estão fazendo desde que o Vaticano II foi encerrado. Estão omitindo a seguinte verdade evangélica: quem não crer será condenado. Só isso que eles omitem. Se você não crer na Igreja Católica, você será condenado. É só isso que faz 50 anos que essas pessoas estão omitindo. Tá? E aí vem Encontro de Assis, ato público de apostasia da fé católica, mas então as pessoas veem, mas não enxergam. Não é evidente que esse Papa, João Paulo II, ele se afastou, não é evidente que ele se afastou da fé católica e que é um herege, um antipapa. É óbvio que é evidente. O ato público de apostasia que está ali naquele encontro de Assis, 1, 2 e 3, seja João Paulo II também beijando o Alcorão, seja agora Bento XVI plantando árvores para Lutero e dizendo que ele é um grande homem, que amou verdadeiramente o Evangelho, apaixonado por Cristo, todos esses são atos públicos de apostasias evidentes. O problema não está no ato público de apostasia, o problema está em você, que não enxerga isso, que tem um desejo maior, muitas vezes, de estar unido àqueles que você deveria estar combatendo e separado, do que propriamente em defender a verdade católica como ela deve ser defendida. É nesse sentido que está faltando para você, talvez, o verdadeiro ódio à heresia, de acordo com o padre Faber, em seu belo texto, onde ele explica isso muito bem, a tibieza dos católicos diante da heresia e dos hereges. Se fala de heresia como se não fosse nada. Bento XVI escreve um livro onde ele nega o caráter propiciatório da missa. Ele diz que isso vai contra o evangelho do amor, não é? Que é uma ideia que, a partir do século XVI, se tornou comum na Igreja Católica e etc, e etc. Aí vem um bispo e diz que isso é pior do que Lutero. Mas é pior do que Lutero, mas não é ele que é pior do que Lutero. É aquilo que ele diz que é pior do que Lutero. Ou seja, se faz um malabarismo mental para se negar aquilo que é absolutamente óbvio e deixa de se fazer aquilo que Cristo no céu espera que nós façamos: combater os hereges dando nome aos bois. Porque os lobos têm que ser denunciados, e para se denunciar os lobos, meu amigo, é só dando o nome deles. Agora vem aí o padre Paulo Ricardo, que nós não queremos que seja padre, mas apenas por uma questão de respeito. O padre Paulo Ricardo, ele diz então que Leonardo Boff é um lobo na Igreja Católica, e é lógico que ele é, e eu parabenizo o padre Paulo Ricardo por dizer isso. Mas
Mas ele não diz, por exemplo, que Bento XVI é um lobo em pele de cordeiro. São dois pesos e duas medidas. A mesma inteligência, a mesma fé, o mesmo zelo que faz Padre Paulo Ricardo falar de Leonardo Boff é, então, o mesmo zelo que ele tem que empregar para Bento XVI, para João Paulo II, João Paulo I, Francisco I e todos esses membros aí da seita conciliar, que é tudo menos católica. E ainda Pio IX vai então concluir, né, as suas palavras, falando e tributando honras à Igreja Católica nessa sua locução aos cardeais, que foi feita no dia 17 de dezembro de 1847. Então, meus bons amigos, nós trouxemos para vocês uma biografia de 1903, onde o autor fala sobre aquilo que Dom Bosco fez, trazendo palavras do arcebispo de Dom Bosco, trazendo palavras de Dom Bosco, e também aí trouxemos para vocês as palavras do próprio Papa Pio IX. Nesse espírito de amor à verdade e também fazendo as palavras de Pio IX as nossas próprias palavras, ou seja, amamos a humanidade e ao mesmo tempo desejamos que esta humanidade ouça aquilo que a Igreja Católica ensina, sem o que ela não poderá ser salva. Nós nos despedimos muito cordialmente. Até a próxima. Su fuerza es la de Dios, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo